estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra, é um prazer estar aqui com vocês. Na aula de hoje, nós iremos utilizar os seguintes materiais: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Como esses materiais você costuma ter à mão, vamos então registrar no caderno as informações da aula de hoje? Coloque a data, aula língua portuguesa. Aguarde o seu registro para nós começarmos. Agora que você já registrou as informações, vamos começar a pensar no tema das nossas aulas. Isso mesmo, estão curiosos? Então, eu trouxe algumas obras de arte que vão ajudar você a pensar no tema das nossas aulas. Vamos começar? Observe na sua tela. Olha só, essa é uma escultura do artista chinês Ai Weiwei. Curiosa essa escultura, não é mesmo? Essa escultura já foi exposta aqui na cidade de Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer. Vamos à próxima? Vejam, esse é um grafite do muralista Eduardo Cobra. Ele pintou esse grafite na fachada de uma loja na rua Oscar Freire, na cidade de São Paulo. Infelizmente, essa obra já não existe mais. Os proprietários da loja apagaram para utilizar a parede para outros fins. E aí, já estão conseguindo perceber o que essas obras têm em comum? Vejam lá, temos mais duas para ver. Essa obra é do artista B. Sancho. B. Sancho é carioca e começou a pintar em 1992. As obras de arte dele têm forte representação de características da cultura popular brasileira. Bem colorido, bem chamativo, não é? Vou trazer mais uma para você. Olha só, essa também, bem colorida, bem alegre. É outra pintura, agora do artista Luiz Costa. O Luiz Costa nasceu em Minas Gerais e hoje ele mora em Brasília. Já recebeu vários prêmios e títulos relacionados às obras que ele produziu. Então, gostaram de conhecer essas obras? O que despertou a sua curiosidade? O que mais chamou sua atenção ao conhecer essas obras? Agora eu vou trazê-las novamente na tela para você e vou contar qual é o título de cada uma delas. Vejam lá. A escultura que nós conhecemos do artista Ai Weiwei chama-se Forever Bicycles. Traduzindo, significa para sempre bicicletas. Isso mesmo, uma curiosidade para você. Para fazer essa escultura, o artista utilizou mais de 1000 bicicletas. Vejam só. Já o mural que vocês conheceram, que infelizmente não existe mais, ele faz uma representação do cientista, Albert Einstein. Quando o Eduardo Cobra produziu esse mural, ele se inspirou numa foto do cientista. A próxima obra é Passeio de Bicicleta, do B. Sancho. E o Luiz Costa
fez a obra Menino com Bicicleta. Você já conseguiu descobrir qual é o tema em comum dessas obras de arte? Eu acho que está fácil. Olha lá, vou mostrar para você, vou destacar. O que você está vendo? Todas elas têm bicicletas. Isso mesmo, o tema das nossas aulas é bicicletas. O Albert Einstein, que vocês viram lá no mural do Eduardo Cobra, ele é um cientista muito famoso. Como eu falei, o mural foi inspirado numa foto dele andando de bicicleta e ele tem uma frase conhecida mundialmente que faz referência à bicicleta. Vamos conhecer? A vida é igual andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Então, ele faz essa relação do ato de viver com o ato de andar de bicicleta. Então, estudantes do 5º ano, o tema das nossas aulas é bicicletas. E qual é o texto que iremos ler sobre bicicletas? Veja na sua tela. Essa é a imagem do texto que nós iremos ler na aula de hoje. Por essa imagem, você já consegue ter uma ideia do texto que iremos ler? Observem as características. Esse texto lembra algum texto que vocês já trabalharam em aulas anteriores? Se você falou notícia, está quase lá. O texto que nós vamos ler também é um texto jornalístico, parecido com a notícia. É a reportagem. Porém, a reportagem tem algumas características um pouquinho diferentes da notícia. Tem características em comum, mas também tem características diferentes e nós vamos conhecê-las na nossa sequência de aulas. Muito bem, deem mais uma olhadinha aí na estrutura do texto, vejam essas imagens que estão relacionadas. Então, vamos conhecer uma reportagem sobre bicicletas, certo? Essa imagem que você viu na sua tela é uma imagem que eu construí do texto, porque esse texto ele foi divulgado num site. Quando nós fazemos a leitura de textos em sites, dependendo do texto, se ele for mais extenso, nós não conseguimos fazer a leitura toda de uma vez, porque nós precisamos mover o cursor, seja lá com o dedo, no tablet, no celular ou com o mouse no computador. Diferente de quando estamos com um livro ou com uma revista impressa que a gente vai folhear as páginas. No computador a gente vai movendo o texto para fazer a leitura. Nessa imagem que vocês viram, o texto está na íntegra só para você conhecê-lo, certo? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a página onde esse texto foi divulgado? Vamos lá. Vejam lá. Vocês estão vendo algumas características, né? Lá em cima nós temos o nome da revista, a revista digital Recreio. A revista Recreio, até algum tempo atrás, ela tinha a versão dela impressa. Nós poderíamos comprar essa revista numa banca, fazer assinatura e tê-la em mãos para ler. Hoje em dia ela já não existe mais na versão impressa, é apenas uma revista digital. Lá no site, quando a gente vai fazer a leitura, a gente identifica as seções em que a revista é dividida. Isso ajuda o leitor a selecionar o conteúdo que ele deseja ler. Nós vamos ler um texto que fica na seção Viva a História. Vejam agora o título da reportagem. Isso mesmo, lá como na notícia, o título de uma reportagem também recebe o nome de manchete. Vamos ler a manchete? A evolução da magrela. Conheça a história da bicicleta. Além desse título, nós temos também um título secundário, que não é obrigatório nas reportagens, mas existe nessa reportagem que nós vamos ler. Se vocês observarem, as letras ainda encontram-se destacadas, porém um pouquinho menos do que a manchete, que tem letras grandes e busca chamar a atenção do leitor.
Nós temos ainda o autor e a data de publicação. Quem escreveu essa reportagem, o jornalista é o Lucas Vasconcelos, e ele publicou em novembro de 2019 lá no site essa reportagem, certo? Muito bem. Agora você está observando aí na tela que eu destaquei a manchete da reportagem. Lendo essa manchete, qual palavra mais lhe chamou a atenção? Não sei se você pensou na mesma palavra que eu, mas me chama muita atenção a palavra magrela. O que é uma magrela, pensando aí no contexto da manchete da reportagem? Magrela é uma gíria utilizada pelos ciclistas para fazer referência às suas bicicletas. Você também já estudou sobre gírias em aulas anteriores, não é mesmo? Outra palavra que eu quero que você preste bem atenção é a palavra evolução. O que significa evolução? Muito bem, se você pensou que é algo que vai se transformando, você acertou. E vejam, a palavra evolução está relacionada à palavra história. E isso a gente pode confirmar com a leitura do título secundário. Vejam lá. Desde a criação, no início do século XIX, ela passou por muitas transformações. Então, nós vemos que no texto que vamos ler, na reportagem, iremos conhecer fatos relacionados às transformações por quais a bicicleta passou ao longo do tempo. Agora que já pensamos sobre tudo isso, só lendo a manchete da reportagem, vamos registrar essas informações no caderno? Vejam lá. Logo abaixo dos registros iniciais que você já fez, escreva reportagem, que é o gênero do texto que iremos trabalhar nas nossas aulas, e o título da reportagem que iremos ler hoje, A Evolução da Magrela. Conheça a história da bicicleta. Vou dar um tempo para o seu registro e a gente volta com a leitura do texto. Muito bem, tudo devidamente registrado no caderno. Vamos então acompanhar a leitura da reportagem? Veja lá na sua tela. Uma armação de madeira com 2 rodas e guidão, chamada de Draisiana, é considerada a primeira bicicleta. Criada pelo alemão Karl Drais von Sauerbrunn na década de 1810,
O veículo não tinha pedal. Era preciso dar impulso usando os pés. Na década de 1830, surgiram os pedais, criados pelo francês Kirkpatrick Macmillan. Eles ficavam grudados na roda da frente. Em 1860, para que ficasse mais fácil pedalar, o francês Pierre Lallemand criou uma roda dianteira maior. Isso só mudou por volta de 1880. Até então, acreditava-se que a roda grande deixava a bike mais rápida. Na mesma época, surgiu a bicicleta com aro de aço nas rodas e o freio com tração por corrente. Antes, para parar, era necessário usar os pés. Novos modelos. Na década de 1870, o francês Pierre Michels, que criou a primeira fábrica de bicicletas, popularizou o modelo com a roda gigante na frente e pequena atrás. Esse estilo é conhecido como velocípede. Cerca de 10 anos depois, o escocês John Boyd Dunlop desenvolveu uma câmara de ar para a bicicleta do filho. Era o pneu. Em 1890, surgiu o quadro em formato de trapézio usado até hoje. Também foram criados modelos feitos em alumínio, que deixam a magrela bem mais leve. Sabe aquele momento em que você para de pedalar, mas a bike continua em movimento? É a tecnologia com marchas e o cubo de rodas livres, que dão mais mobilidade às rodas. Tudo criado na mesma época. Modernização. A empresa norte-americana Swing tornou o desenho da bike parecido com o das motos em 1920. Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava força na Europa. Um modelo que também anda em trilhas de terra foi criado na década de 1950 pelo norte-americano James Finley Scott. Surge assim a mountain bike. Na década seguinte, surgiram diversos modelos de bikes, infantis, bicicletas próprias para andar nas cidades e em trilhas, além de um sistema de marchas mais moderno. Em 1970, um modelo que permite criar manobras similares às feitas por motos foi inventado, fazendo nascer o BMX, Bicycle Motocross, esporte que se tornou bastante popular. A partir daí, a bicicleta só evolui. Atualmente, há modelos dobráveis, elétricos, mais leves e mais rápidos. Tudo para facilitar a vida dos amantes da magrela. Fonte Bicicletas, o guia definitivo, Editor Abril, Bicycle How To e MTB Brasília. E então, acharam curioso esse texto, essa reportagem falando das evoluções, das transformações por quais as bicicletas passaram ao longo do tempo? Muita coisa interessante, não é mesmo? Vocês observaram que durante a leitura eu mostrei duas imagens que acompanhavam a reportagem para que vocês conseguissem confirmar o que eu acabava de ler? Foram essas imagens da bicicleta draisiana e do velocípede. Mas pensem comigo, para que servem fotografias, imagens em uma reportagem? Você pode ter pensado que elas servem para ilustrar o texto, e está correto. Porém, a função de uma fotografia numa reportagem vai além disso. Ela serve para confirmar o que acabamos de ler. Por isso que quando eu li, eu mostrei imediatamente a foto para vocês. Porque quando nós estamos lendo um texto como uma reportagem e a gente lê aquela informação, a gente costuma correr os olhos para a fotografia para confirmar aquilo que acabamos de ler. Isso traz credibilidade ao leitor. E também essas imagens
despertam uma curiosidade. Vocês viram que lá no comecinho eu tinha as imagens bem grandes, não é mesmo? Isso para despertar a curiosidade. Vejam aí na tela de vocês que eu tenho os dois trechos a que essas imagens fazem referência. Então lá, uma armação de madeira com 2 rodas e guidão, chamada de Draisiana, é considerada a primeira bicicleta. Então eu vejo essa imagem e consigo confirmar que ela realmente era de madeira, tinha as 2 rodas e o guidão. O outro trecho diz assim: na década de 1870, o francês Pierre Michaux, que criou a primeira fábrica de bicicletas, popularizou um modelo com a roda gigante na frente e pequena atrás. Esse estilo é conhecido como velocípede. Então, essa imagem confirma o que eu acabei de ler. O velocípede, com a roda gigante na frente e pequena atrás. Como eu falei anteriormente, quando eu olho esse texto e vejo essas imagens bastante curiosas, isso desperta a minha atenção para ler aquele texto, chama a minha atenção. Eu vou querer saber a que se referem aquelas imagens. Então, as fotografias são um recurso amplamente utilizado em reportagens. Porém, vocês viram que no texto o jornalista falou de vários modelos de bicicleta e colocou apenas 2 fotografias. Então, o que vocês acham de nós conhecermos outras fotografias de bicicletas que foram mencionadas no texto? Vamos lá? Então, nós vamos associar outros trechos do texto com fotografias. Isso mesmo. E agora você vai registrar no seu caderno essa atividade que nós vamos fazer. Combinado? Então, vejam lá. Vou mostrar para você a primeira tela. Nós temos 2 imagens de bicicletas que foram mencionadas na reportagem, mas que não apresentavam fotografias. O trecho número 1 é o seguinte: na década de 1830 surgiram os pedais, criados pelo francês Kirkpatrick Macmillan. Eles ficavam grudados nas rodas da frente. Então, lá no seu caderno, você vai anotar o número 1 e vai colocar a letra correspondente à fotografia a que se relaciona esse trechinho do texto que nós lemos. Vou dar um tempinho para você reler, analisar as imagens e registrar no caderno e a gente já vai conferir. Então, conseguiu identificar qual é a fotografia? É a fotografia A. Nós vemos ali que os pedais ficam grudados na roda da frente. Vamos à próxima? Trecho número 2. Agora você tem 3 fotografias. Atenção, o trecho é o seguinte: em 1860, para que ficasse mais fácil pedalar, o francês Pierre Lallement criou uma roda dianteira maior. E aí, qual dessas imagens corresponde a esse trecho? Tempo para você pensar e registrar.
E então, qual é a imagem correspondente ao trecho 2? É a imagem C. Ficou um pouquinho confuso ali pensando na roda dianteira maior? Nós vemos que a imagem A e a imagem C, as bicicletas têm uma das rodas maior, mas o trecho diz que é a roda dianteira maior, então é a roda da frente. E a fotografia A, nós já fizemos relação com o trecho número 1. Vamos à última seleção de imagens com o trecho que você tem que relacionar. Vamos lá? Trecho número 3. Em 1890, surgiu o quadro em formato de trapézio, usado até hoje. E então, qual imagem você acha que faz relação com esse trecho? Eu trouxe aqui para ajudar você o formato do trapézio, que a gente conhece lá nas aulas de geometria e de matemática, para você olhar aqui a imagem do trapézio e analisar as fotografias que você está vendo e anotar no seu caderno qual é a fotografia que se relaciona ao trecho 3. Tempinho para o seu registro. Vamos conferir? É a fotografia B. Nós vemos que ali no quadro da bicicleta tem exatamente o formato de trapézio, como foi mencionado aí no texto. E então, gostaram? Conheceram mais fotografias de bicicletas que foram mencionadas lá na reportagem. Agora nós vamos para outra atividade e ela chama Palavra Misteriosa. Você também vai precisar fazer registros dessa atividade no seu caderno. Então, você vai construir uma tabelinha como essa que você está vendo, dividida em 4 colunas e 3 linhas. Eu vou dar um tempo para você organizar essa tabela no seu caderno e já volto para explicar a atividade. Agora que você já confeccionou a tabelinha no seu caderno, eu vou explicar para você como funciona a atividade Palavra Misteriosa. Então, você está vendo aqui nesse painel que eu tenho uns números que são referentes a perguntas que eu vou ler para vocês e tenho para cada pergunta 2 bicicletas de cores diferentes. Então, cada bicicleta ela vai indicar uma resposta. Você vai ter que pensar qual é a resposta correta e vai pintar aí na sua tabela o quadradinho logo abaixo do número com a mesma cor da bicicleta que está indicando a resposta correta. Atrás dessas fichinhas aqui, ó, eu tenho letras. Cada bicicleta tem uma letra. Eu vou colocar aqui
as 4 letras, depois eu vou colocar as bicicletas, depois no final eu vou virando e nós vamos revelar qual é a palavra misteriosa. Combinado? Vamos começar então? Acompanhe aí na sua tela. Primeira pergunta. Com a bicicleta draisiana, era preciso dar impulso usando os pés. De acordo com o texto, por que isso era preciso? Vermelho, porque o veículo não tinha pedal. Roxo, porque a armação do veículo era de madeira. Então, releia a pergunta, releia as alternativas e pensa. Se você acha que é a resposta que está na bicicleta vermelha, você pinta embaixo do quadradinho número 1 de vermelho. Se você acha que é a bicicleta roxa que está indicando a resposta correta, você pinta o quadradinho de roxo. Tempo para você pensar, registrar e a gente já confere. Vamos conferir então? Veja lá, a resposta correta é porque o veículo não tinha pedal. Então, para isso, era necessário dar impulso com os pés. Então, eu vou colocar a bicicleta vermelha aqui na palavra misteriosa. Próxima, número 2. Pierre Lallemand, em 1860, criou uma roda dianteira maior, pois acreditava, azul, que a roda grande deixava a bicicleta mais rápida. Cinza, que o velocípede se tornaria popular. Qual das duas alternativas é a correta? Pensa e marca aí na sua tabela.
Conferindo então, acompanhe lá. A nossa resposta correta é azul, que a roda grande deixava a bicicleta mais rápida. Vou colocar então a bicicleta azul aqui na palavra misteriosa. Já temos 2 letras. Vamos à próxima. Pergunta número 3 para você na tela. A empresa norte-americana Swing tornou o desenho da bike parecido com o das motos em 1920. A palavra em destaque no trecho acima significa, vejam, a palavra em destaque é a palavra desenho, que está em vermelho. Rosa, representação de formas sobre uma superfície, por meio de linhas, pontos e manchas. Ou será que desenho significa o que indica a bicicleta verde? Linha, estilo, design. Tempo para você pensar e registrar. Qual é a resposta correta? Acompanhe lá. Linha, estilo, design. Então, tornou o design da bike. Vamos colocar então aqui a bicicleta verde na palavra misteriosa. E agora vamos para a última questão. Qual destas informações não faz parte da reportagem? Atenção, não faz parte da reportagem que nós lemos. Amarelo. John Boyd Dunlop desenvolveu uma câmara de ar para a bicicleta do filho. Ou a bicicleta preta. Até 1817, o ciclista só seguia em linha reta, pois não se tinha controle do guidão. Pensa e registra aí na sua tabelinha.
Muito bem, a resposta correta é: até 1817 o ciclista só seguia em linha reta, pois não se tinha controle do guidão. Esta informação não faz parte do texto, mas ela é verdadeira. Então, ficamos assim. A palavra misteriosa: vermelho, azul, verde e preto. Você tem as letras que você vai registrar agora embaixo das cores. Vamos lá? Embaixo do vermelho, nós temos a letra B. Do azul, letra I. Do verde, letra K. E do preto, letra E. Vejam aqui, vamos ver se é isso mesmo? B, I, K e o preto, que é a letra E. Bike. Bike é uma palavra do estrangeirismo que também vocês já conheceram em aulas anteriores. Na aula de hoje, você viu várias palavras na reportagem. E você sabia que no Distrito Federal, lá em Brasília, a bicicleta também é chamada de camelo? Então, na aula de hoje, nós conhecemos várias maneiras de se referir à bicicleta. E nós vamos, então, construir esse banco de palavras que você está vendo aqui. Maneiras diferentes de se chamar a bicicleta. E ao longo das nossas aulas, nós vamos acrescentando outras curiosidades. Combinado? Foi um prazer estar aqui com vocês na aula de hoje e até a próxima!